Primeira vez que eu recebi o 13º, eu fui devolver, me pagaram em dobro. Eu falei, não, não é. Se era 1.000, pagaram 2.000. Não, peraí, está equivocado. Eu cheguei no senhor Vanderlei, no Colégio Maria Imaculada, e falei, não, você me pagou o dobro. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Lizardo Davi Pinha Nunes. Ele é chileno, nascido em Santiago e tem 48 anos. Professor de Educação Física, ele veio para Jacareí em 1993 e não teve tantos problemas de adaptação. Na nossa conversa, gravada no parque da cidade, Lizardo vai lembrar a sua infância, a família e contar as histórias vividas no Chile nos anos 70 e 80, quando aquele país estava mergulhado na ditadura do general Augusto Pinochet. Bom, Lizardo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, depois de tanto tempo, né, que a gente não se via. Não se encontrava. Queria começar a entrevista falando sobre a sua infância no Chile. Que tipo de família que era a sua? Conta um pouquinho como era a sua infância lá. Bom dia, prazer em estar com você novamente, reencontrar também, assim como os amigos e as famílias de Jacareí. Bom, sobre a minha infância, na verdade é o seguinte, eu sou de uma família bastante humilde, não tem assim um berço. Temos uma boa estrutura, tivemos uma boa estrutura, nós éramos 7 irmãos, pai e mãe, e as dificuldades que passamos, digamos assim, estavam mais por conta das dificuldades próprias do país, as dificuldades econômicas que enfrentou o país, todo mundo enfrentou, a raiz de, por exemplo, ditadura militar, que nós sofremos com isso, mas quase todos os chilenos passamos por isso, então, normal. O seu avô, ele foi jogador de futebol, né? Foi jogador. Bom, vamos para o lado desportivo, digamos assim, porque é o nexo que talvez me trouxe para o Brasil e para Jacareí. Meu avô foi jogador de futebol, ele jogava pela polícia, ele jogou no primeiro clube que foi instaurado assim, oficialmente dentro do Chile como um time profissional e que deu o salto assim, maior, inclusive foi ganhador de Copa Libertadores. O único time ganhador de Copa Libertadores do Chile foi o Colo-Colo. E ele foi jogador de Colo-Colo em 1933, sendo campeão, inclusive, com o Colo-Colo. E foi por conta desse estímulo familiar que você também foi para os esportes ou não? Sim, também. Em parte sim, em parte não. Por parte do meu avô, 100%. Meu pai ele também foi jogador, inclusive foi jogador de Colo-Colo, inclusive profissional, teve um par de jogos profissionais e tudo, mas ele não me deixou, ele não me deixava jogar por causa das dificuldades que vivia o país. Era perigoso pegar um ônibus, andar, depois pegar um outro, até chegar no campo desportivo dos treinos. Então, eu com 11 anos fui, digamos, classificado para jogar pelo Colo-Colo. Mas joguei apenas 6 meses porque meu pai não me deixou mais. Foi uma peneira que você fez 6 gols, não foi isso? Sim, com certeza. Você está sabendo mais do que eu. Mas na verdade foi sim. Juan Soto, ex-jogador de Colo-Colo, ex-jogador, jogou com meu pai na época, anos 60. Ele foi o treinador que me selecionou. Naquele dia eu fiz 6 gols, mas com certeza ele ia lembrar e quando me chamou falou, Lizardo Pinha, meu pai já era Lizardo Pinha, não tem outro Lizardo Pinha. Seu avô Lizardo Pinha, você Lizardo Pinha, seu pai Lizardo Pinha, que jogou comigo. Então juntou as duas coisas, talvez foi assim que eu cheguei no Colo-Colo. Você chegou a jogar profissionalmente ou não? Não cheguei a jogar profissionalmente, profissionalmente não. Depois de Colo-Colo, que meu pai não me permitiu continuar, eu fui para a União Espanhola.
Em União Espanhola, eu joguei com um jogador que veio jogar aqui em São Paulo, José Luis Sierra. O apelido dele é Coto Sierra. Foi no São Paulo jogar, né? Isso, veio no São Paulo. E ele veio jogando por União Espanhola. Ele chegou a jogar no Colo-Colo, seleção chilena e tudo. E depois da União Espanhola, eu joguei bastante. Fomos campeões, joguei em estádio nacional, 25 mil pessoas, fiz gol, a União Espanhola me aplaudiu e tudo. Mas ficou no meio do caminho, com 12, 13 anos, eu ficou no meio do caminho. Aí quando foi em 87, eu entrei para as divisões de Universidade Católica. E em Universidade Católica eu tive quase que as chances de virar profissional. Não virei profissional porque, na verdade, assim, meu pai sempre visando, não, estude, estude, estude. Aí, o time da Universidade Católica pertencia à Universidade Católica, à Pontifícia Universidade Católica. Então, eu obtive um benefício através disso e eu aí fiz a prova nacional e escolhi estudar Educação Física. Mas você, por conta dessa proibição do seu pai, você não virou um adolescente rebelde ou... Não, na verdade não. Também, se eu achasse que fosse aquele grande jogador, se eu fosse um Maradona, Messi, Neymar, etc. da vida, certamente eu iria contrariar o meu pai, ia jogar futebol, ia ter a fama que todos tiveram, aqueles jogadores que eu nombrei. Mas assim, não era tudo aquilo. Então, daí eu fui na universidade, eu joguei os campeonatos universitários, aí me diverti, foi muito bom, muito bom. Quer dizer, você não é um jogador de futebol frustrado? Não, de jeito nenhum, não. Me diverti, nunca tive lesões, me diverti na faculdade, fui campeão universitário, foi assim, foi muito, muito, muito prazer. Desses jogos que você atuou, tem algum que mais te marcou nessa sua carreira curta de jogador, ou amador, ou quase profissional? Na verdade assim, sem virar profissional, o jogo que me marcou foi um jogo que eu fiz com 13 anos com o público. Empatamos 2-2 com a Universidade de Chile, que é o único clube também assim de renome. A Universidade de Chile chegou a ser campeão da Sul-Americana, que hoje é um título importante a nível continental. E eu marquei 2 gols naquele jogo. E a Universidade de Chile não conseguiu ganhar a União Espanhola, nós fomos campeões invictos. A União Espanhola foi invicto, assim, o Coto Sierra deve lembrar bem disso, ele era o craque do time, mas eu jogava com ele, eu jogava na ponta direita e ele jogava no meio. Depois, na Universidade Católica, eu fiz um jogo memorável também, contra Magallanes, que foi o primeiro clube que ganhou o Colo-Colo na época do meu avô. E foi marcante por quê? Porque eu fiz 2 gols contra Magallanes, vestindo a camisa da Universidade Católica, em São Carlos de Apoquindo, que hoje é o estádio lindo, maravilhoso que tem a Universidade Católica. Mas eu não continuei jogando. Aí, aqueles jogadores que faziam parte da Universidade Católica, goleiro, zagueiro, meio campo, atacante, todos chegaram a jogar na seleção chilena. Então, foi uma geração boa. Muito boa, muito boa. Tupper, que se suicidou, era um lateral muito bom. Tupper, ele ficou no meio do caminho por causa disso aí, ele era depressivo e no México ele se jogou de um edifício. E aí foi um desastre. Bom, Lucas Tudor, Fabian Stay, que jogamos no meio, eu na ponta ou jogava no meio, mais no meio com ele. Nossa, foram assim dias memoráveis, lindos, maravilhosos de futebol. Mas por exemplo, nessa de 13 anos que você jogou com público e tal, os seus pais iam te assistir ou não? Nada? Não, meu pai, se ele ver essa gravação, ele vai saber. Nunca contei, nunca ficou para mim. Jogo com 25 mil pessoas, com público, assim. Seu avô também não? Não, ele não sabia. Meu pai, às vezes, falava para mim, não, você não pode jogar, não vai jogar.
E aí eu tinha um jogo importante, eu chorando, meu avô perguntava, mas meu pai inflexível, nesse sentido, não permitia e não permitia. Você fala que ele não permitia porque ele tinha medo de você pegar ônibus e não ver o que acontecia e tal? Sim, talvez sim. Nunca conversei abertamente assim, isso, né? Mas, por outro lado, ele queria que eu estudasse, que eu fosse um profissional, então... Bom, afinal de contas deu certo, eu estudei, né? Sou um grande profissional, respeitado, sim, então... Eu perguntei isso dele ter supostamente ele proibir por ter esse medo, porque na sua pré-adolescência e sua adolescência, o Chile estava mergulhado numa ditadura sanguinária do Pinochet. Sim. Como é que foi para você viver esse período lá? A gente até falava antes da entrevista aqui. Como é que você se comportava? Você era um adolescente ativo? Como é que era isso? Sim, com certeza. O Chile é um país assim muito politizado, bem político. Então, quando eu cheguei no primeiro médio, já o adolescente já se torna bem ativo politicamente e a gente participou naquele tempo das manifestações, dos protestos contra Pinochet, a favor da democracia, para voltar então a ter um país livre de expressão, livre de opinião política, livre de ir e vir. Então, vivi um período altamente fechado, com toque de queda. Como chama aqui toque de queda? Toque de recolher? Toque de recolher, 10 horas da noite. Então, até os 15 anos, eu não tive um aniversário. Até às 10 horas da noite, eu já tinha que estar em casa. Então, era assim. Quando fui para o primeiro médio, em uma das manifestações, um colega foi atingido com uma bomba lacrimogênea disparada por um carabineiro, que é o policial aqui no Brasil, PM, e entrou no pulmão e aí, nossa, parou a manifestação com 200 mil estudantes no Parque O'Higgins, e aí a gente fugindo da polícia e deixamos o companheiro para trás, mas aí não era uma luta armada, era uma luta, era um protesto, eram manifestações, era assim, atrás de ideais. Mas como é que você percebia a ditadura em volta, além desse toque de recolher que você disse? O que dava para perceber em volta, que você percebia no dia a dia do Chile? Ah, sim. Bom, meu pai, em uma certa oportunidade também, ficou de buscar a minha mãe a 4 quarteirões da casa onde a gente morava, em Santiago, na comuna de Providência. E aí ele falou, olha, 6 horas da tarde estou embaixo do bloco onde você vai estar com a tia e os tios aí, então você desce e a gente vai para casa caminhando, tranquilo. Então, ok. Ela demorou 5 minutos, 6:05, e ele já não estava mais. Esse era o terror que meu pai trabalhava para a igreja, trabalhava com arcebispos, com bispos, então era complicado. Como ele trabalhava com a igreja, ele era bem respeitado, não podiam fazer qualquer coisa. Porém, naquele dia, um carro preto chegou e passou, ele percebeu, o carro deu a volta no quarteirão, na segunda vez que passou, pegaram ele sumiu um mês. Um mês? Um mês. Hoje ele recebe uma pensão por ter sido preso, torturado naquela época. Isso foi em 76. E a ditadura começou em 73. Ou seja, após de 3 anos ainda era bem forte, bem repressiva. Então, eram seguidos, perseguidos. Havia Vocês conversavam sobre isso na sua casa? Não. Na época, assim, 89, já gostei do país, gostei da forma de pensar, de levar a vida, de como é a filosofia de vida do brasileiro. Aí eu falei, não, eu acho interessante, eu acho que eu vou morar no Brasil.